Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor. É sempre muito bom estar junto com os irmãos, né? Alegria de estar na presença do Senhor e com o corpo de Cristo. Como a Bíblia nos fala, aqui o Senhor Ele ordena a bênção e a vida para sempre. E com certeza os céus estão abertos para abençoar cada um que veio aqui nessa noite. Quando nós saímos de casa e nos dirigimos aqui à casa do Senhor, eu sei que Deus se agrada muito disso. Se agrada da comunhão, e a mensagem da unidade é algo tremendo, né? E é bom, porque a igreja ela está sendo preparada. Ela está sendo preparada para ir morar no céu. Cada um de nós estamos sendo preparados. Como o nosso irmão falou, todos nós somos imperfeitos, mas o perfeito está aqui. Todos nós temos falhas, mas aquele que está trabalhando no vaso está aqui. Isso é o mais importante. Amém? Então, o tema desta noite, e que o nosso irmão passou, nosso irmão Pedro, falou, é preparando o caminho para encontrar com Jesus. Tudo na nossa vida tem um preparo. Se você quer algo que se conclua na sua vida, seja financeiro, seja espiritual, seja material, seja em que ordem for, existe um preparo. Eu tenho um irmão que ele está aposentado, mas ele foi supervisor da engenharia da Ford. Uma vez ele sentou comigo e falou, Henrique, a nossa vida é assim. É como você estivesse numa estação de trem. E o trem vai passar por ali. Se suas malas estiverem com você, você sobe no trem e segue o destino. Mas se você não tiver com as malas, o trem passa e você fica. Então nós devemos preparar para tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Essa base, né, que o nosso irmão pegou da carta do apóstolo Paulo, a igreja que se encontrava ali em Éfeso. Essa carta, ela foi escrita a uma cidade muito importante. O apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, ele foi o apóstolo que veio depois que Judas se enforcou. Precisava mais um para cumprir o apostolado. Os discípulos se reuniram, orando, buscando a Deus, e falaram, nós agora que Judas saiu, precisa um para completar o nosso time aqui, completar os 12. E separaram Matias, tiraram a sorte ali. Então, Matias agora vai substituir. Mas o Senhor tinha preparado algo diferente. Às vezes a gente prepara algo, mas Deus preparou algo diferente. O apóstolo Paulo foi aquele a quem Deus escolheu para que o evangelho chegasse até os gentios, com a capacidade de atingir pessoas muito além de Jerusalém, muito além das fronteiras. E ele foi esse apóstolo missionário, que escreveu várias cartas, e instituiu igrejas em várias cidades, e foi um missionário usado grandemente pelo Senhor. E esta carta que ele escreveu à igreja de Éfeso
esse momento que ele estava passando, ele estava preso por causa do Evangelho. Os estudiosos não sabem exatamente aonde ele estava, mas provavelmente poderia ser até ali mesmo. Mas as grades e as prisões não prendem um homem de Deus. As dificuldades e os problemas não impedem você de servir ao Senhor. Porque o Senhor, ele vai além de uma prisão. Ele vai além da sua dificuldade e da minha dificuldade. A grandeza de Deus é superior a tudo na nossa vida. Então nada é capaz de impedir o movimento e o agir de Deus. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando o Senhor começa a operar, ninguém pode pôr as mãos, porque o Senhor está agindo. E Deus usou tremendamente o apóstolo Paulo para que pudesse completar as instruções para o povo de Deus e alcançar os gentios. E ele trouxe instruções através das suas cartas escritas à igreja, totalmente direcionado pelo Espírito do Senhor, inspirado por Deus, instruções fortes que nos ajudam a caminhar. E o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreveu a essa cidade de Éfeso, provavelmente era uma das cidades maiores do mundo, uma cidade portuária, com cerca de, naquela época, de mais de 250 mil habitantes. Maior que Taubaté hoje, né? E Tremembé junto. Então, naquela época, já era uma cidade muito grande. Nessa cidade também, havia ali adoração à antiga deusa grega, Artemis, nome romano que era Diana. Havia também ali um enorme templo, com colunas laterais em volta. E esse templo era dedicado a Diana dos romanos. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão grandioso que era esse templo. Então, o apóstolo Paulo estava vivendo ali esse contexto histórico que ele estava passando, onde a igreja foi estabelecida e levantada nessa cidade. Essa cidade, muitos se converteram ao Senhor, através da pregação do apóstolo Paulo, através do Evangelho e dos milagres que o Senhor estava fazendo ali, as pessoas se converteram. Tem que estar atento na hora. Então as pessoas se converteram. E eu sei que o apóstolo Paulo, nesse capítulo, no capítulo 4, que nosso irmão Pedro passou, e eu creio que o Espírito do Senhor o dirigiu, nossos irmãos têm buscado com muito amor e muito carinho a direção de Deus. Eu creio nisso. E aqui fala o tema básico, a palavra-chave desse capítulo é unidade. É unidade. Porque ele fala assim, no verso 4, em um só corpo, em um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5, em um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nessa cidade também havia muitos deuses, não somente Diana, né, que era deus romano ali, deus dos romanos, e semelhante muito que nós vemos aqui no Brasil. Havia muitos deuses. Então
Essa cidade era uma cidade politeísta, ou seja, com diversidade de deuses. E o apóstolo Paulo estava ensinando o povo a ser não mais politeísta, mas monoteísta, a ter um único Deus, a crer num único Senhor, a crer num único Salvador. Quando a gente sai do mundo, quando a gente vem para o Senhor, nós carregamos muita bagagem, e essas bagagens têm que ser deixadas para que a gente possa passar pela porta, né? Não adianta você querer passar pela porta com as suas bagagens. Essas não, essas tem que deixar. A porta é estreita, não vai passar. As bagagens vão travar na porta. Mas nós sabemos que existe um trabalhar tão grande do Espírito Santo, que Ele vai modelando, vai pegando o vaso e vai trabalhando de uma forma que você possa entrar pela porta. Como Ele estava trabalhando na igreja, como Ele estava ensinando a igreja a unidade, porque era necessário aquela unidade. O corpo de Cristo, ele é um só. E quando nós estamos ligados na cabeça que é Cristo, nós temos a orientação de Deus sobre nós. Nós temos o Espírito Santo. Ele fala mais ainda que Ele colocou como pastores, mestres. Cada um Deus tem estabelecido na sua igreja para o aperfeiçoamento. E nós devemos dar valor a isso que Deus tem colocado na igreja. Essa igreja, Comunidade Evangélica de Tremembé, é uma igreja escolhida pelo Senhor. Deus tem separado líderes aqui com uma capacidade muito grande para instruir, para dirigir a igreja. Essa igreja aqui vai fazer a diferença. Vocês creem nisso? A rua Azurra, é Azurra? Pode ser essa rua aqui, aonde partiu o avivamento para o mundo inteiro. É forte, mas o Deus Todo-Poderoso está aqui. E nós devemos viver a unidade que Ele tem para nós. Você acha agora uma coisa eu falo. O diabo, ele se levanta. Quando algo bom vai acontecer, o diabo se levanta para impedir. Ele se levanta para barrar, para bloquear. Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o diabo levantou contra as crianças. Ele falou, vou matar na raiz. Mas quando o projeto é de Deus, diabo nenhum põe a mão. Porque é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está levantando, é o Senhor que está fortalecendo. Então atenta para a unidade da igreja, atenta para orar pelos seus pastores, para os seus líderes, e abençoar, entrar em oração, entrar em comunhão, para que a glória de Deus desça sobre cada um de nós. Em Mateus 12, capítulo 25, Jesus fala algo. Quando aqueles homens estavam tentando Jesus, falando que as obras dele não eram de Deus, vinha do diabo. O que ele fazia, orava, libertava, transformava, as pessoas eram mudadas. Aquilo não era de Deus, porque o diabo sempre quer bloquear. Ele sempre quer travar aquilo que é do Senhor. Mas Jesus falou assim, olha, porém conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado.
e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqueles homens falavam que o que Jesus fazia era feito pelo diabo. Eu falei, como o diabo pode? O diabo é bem planejado. Ele planeja tudo muito bem para derrubar uma pessoa. E ele não tem pressa. Às vezes ele vai minando no coração da pessoa uma coisa, uma mágoa, algo. Então, o reino das trevas, ele é preparado para tirar as pessoas da igreja. O reino das trevas, ele vai trabalhando na mente das pessoas. E ele tem cada um dos seus demônios trabalhando nesse sentido, para que as pessoas não alcancem a eternidade com Deus. Então, o diabo, ele mesmo é todo unido. Todo o reino das trevas é unido. A igreja, ela sendo unida, ela vai ter muito mais força ainda. Então, seja unido com o seu irmão, com a sua igreja, com seus pastores, com seus líderes, porque você vai ver a força que você vai ter. Una sua fé, abençoe seu irmão. Quando você vê a dificuldade do seu irmão, ore por ele. Aquele irmão está desempregado, Deus vai abrir uma porta, porque eu vou orar e Deus vai abrir uma porta. Aquele irmão está enfermo, então Jesus vai curar, porque Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lutar pela igreja em unidade, em clamor. Pedro estava preso certa vez. Ele foi preso porque estava pregando o evangelho, mas a igreja estava unida em oração. A igreja estava ali clamando: Senhor, visita Pedro, envia um anjo lá, liberta ele daquelas prisões, não é justo o que está acontecendo com ele. Senhor, a igreja estava unida, no mesmo sentido, na mesma oração, e clamando por Pedro, para que ele fosse livre daquelas cadeias. E Deus enviou um anjo, aleluia, que libertou Pedro das cadeias. Os soldados não viram aquele anjo entrar, os soldados não viram Pedro sair da prisão, porque Deus cega o inimigo e faz a obra por completa. Ele não vai deixar você preso nas suas angústias, Ele não vai deixar preso você nas suas dificuldades, mas saiba que o Senhor peleja por ti. O Senhor peleja pela sua igreja. Ele é o Senhor dos exércitos. Como foi com Israel, Ele é com a igreja. Como Ele foi no passado, Ele continua a ser o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele está cuidando das nossas vidas de uma maneira muito especial. Ele está cuidando dos seus projetos de uma maneira muito especial. Às vezes a gente não percebe, mas Deus está cuidando. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, mas Deus está preparando algo melhor. Os caminhos do homem são inferiores, mas os caminhos do Senhor são maiores. Ele tem o maior caminho para você. Os pensamentos do homem são pequenos, mas os pensamentos de Deus são grandes. São grandes sobre a sua vida. São maiores. Você não está imaginando, você não está entendendo. Mas Deus tem um grande projeto sobre você e sua casa. O Senhor tem um projeto maravilhoso de levantar a sua família, de cuidar da sua igreja. Ele não faz nada pelo mal da nossa vida, por mais que pareça.
Por mais que pareça que algo aconteceu sobre nós e foi muito ruim, mas Deus está cuidando. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo na sua vida está contribuindo para um projeto maior da parte de Deus. Tudo, cada detalhe da sua vida está sendo planejado pelo Senhor. Cada detalhe. Que lindo. Jesus está cuidando de nós, está cuidando da nossa família. Aquilo que nós não entendemos vai se cumprir. Ele está preparando a sua igreja. Ele está preparando cada um de nós. Donizete, a trombeta vai tocar. Vai. E nós vamos ouvir a trombeta tocar. E Jesus enviar os anjos para nos tirar dessa terra. Nós vamos subir como igreja do Senhor. Nós não vamos permanecer aqui nessa terra. O projeto de Jesus é muito grande. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, você não é capaz de entender. Mas se volte de todo o seu coração para o Senhor. Saiba que logo essa trombeta vai tocar e nós vamos ser levados daqui. Oh, Jesus, nós vamos ser levados daqui. Logo nós vamos embora, logo nós vamos partir, pastor. Jesus está buscando a sua igreja. Ele está preparando a sua igreja. A igreja que ama o seu próximo. A igreja que ama o Senhor. A noiva adornada. A noiva preparada. O Senhor está nos preparando. Está nos santificando. Logo nós vamos morar no céu. Logo nós vamos abraçar Jesus. E logo nós vamos abraçar todos aqueles que nós amamos e partiram. Nós vamos nos rever novamente. Aqueles que foram embora, que deixou algo no nosso coração, falando, olha, eu quero te ver. Nós vamos ver novamente. Jesus está voltando. Prepara Israel para se encontrar com o Senhor. Prepara a igreja para se encontrar com o Senhor. Porque Jesus está voltando. Seja como essa igreja. Abrace a fé em um único Deus. Não existe outro. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aonde você viu alguém ter essa autoridade para falar essas palavras? Ninguém tem. Só Jesus. Ele é o nosso Deus maravilhoso, que nos ama, que nos abraça todo dia, que vai conosco para nossa casa, né, irmão? Vai conosco para nossa casa, onde a gente está dormindo. Ele fica ao nosso lado a noite toda. Ele está com a nossa casa, Ele está no nosso lar. Ele nos ama com amor tão grande, a ponto de dar a vida por nós, a derramar toda a gota do seu sangue por cada um de nós. Meu Deus, Ele nos ama muito, irmão. É por isso que nós estamos aqui hoje. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso.
Amém. Essas palavras e mais uma coisa. Último detalhe. O Espírito Santo é o selo. Os irmãos estão selados. E o selo tem endereço. Essa carta fala para que nenhuma amargura, mas no final dela, nenhuma tristeza, nenhuma angústia atinja seu coração. Nada que é ruim, nada que é desse mundo atinja seu coração. Sabe por quê? O selo pode descolar. E o selo tem que estar coladinho, né? O Espírito Santo tem que estar pertinho de você. Então não deixe o selo descolar da carta, porque ela tem endereço. É o céu. Amém? Mantenha o selo do Espírito Santo na sua vida. E não deixe descolar. Porque as coisas ruins, ela descola o selo. Mas o que é bom, prende o selo em você. Então tudo que é de Deus fique na sua vida. Aquilo que é ruim, joga fora. Pega o velho homem e lança ele nas profundezas, lança ele lá nas águas que já foram do batismo. E deixa o novo homem florescer em sua vida. Amém? Irmãos, essa é a palavra que Deus me deu. Amém? Glória a Deus.